Quero conversar com você hoje sobre chega de distrações. Quanto mais envelhecemos, mais percebemos. Não estaremos aqui para sempre. A vida está passando, voando. Parece que foi outro dia que eu estava no ensino médio e agora tenho 35 anos. Fico pensando, para onde foi esse tempo? Brincadeira, gente! Tenho 39! Mas quando a gente percebe a rapidez com que o tempo passa, isso deveria nos trazer um senso de urgência, de foco. A sua missão tem prazo de validade. Seu tempo nesta terra não é ilimitado. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, as Escrituras dizem, Lucas 9, 51, ele firmou o rosto em direção a Jerusalém, porque sua hora havia chegado. Nada de ir ao deserto, alimentar os 5.000, esperar pela mulher no poço ou jantar na casa de Zaqueu. Essas coisas foram importantes em seu tempo, mas agora não havia mais espaço para distrações. A hora havia chegado. Deus está dizendo para você, a sua hora chegou. Se quiser alcançar seu maior potencial, precisa fazer como Jesus e firmar o rosto. Você não pode se distrair com o que está desviando você do seu propósito. Não há tempo a perder se preocupando com o que os outros pensam de você. Seu tempo é valioso demais para responder a cada crítica, a cada comentário negativo, tentando provar que você está bem. Isso tudo são distrações. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai aceitá-lo. Pare de tentar convencer quem está determinado a não entender você. Há pessoas que simplesmente não vão estar do seu lado e tudo bem. Você não precisa delas para cumprir o seu destino. Mas o inimigo adoraria que você gastasse tempo e energia tentando conquistar alguém que nunca vai ser conquistado. Você precisa firmar o rosto. As pessoas que precisam estar com você estarão. Deus já alinhou as pessoas certas, aquelas que vão comemorar com você, torcer por você, permanecer ao seu lado nos altos e baixos. Mas muitas vezes ficamos tentando convencer alguém a ser nosso amigo, a passar tempo conosco. Se alguém não enxerga o valor que você tem, se não reconhece seus talentos, se não valoriza sua amizade, faça um favor a si mesmo. Siga em frente, sem ressentimentos, mas essa pessoa não faz parte do seu destino. Você não precisa bajular ninguém, deixar que manipulem você, esperar ansiosamente que te liguem ou te incluam no grupo deles. Não. As pessoas que Deus separou para você não precisam ser convencidas a gostar de você. Você nem vai conseguir manter. Lá as afastadas, elas vão se iluminar. Quando você entrar no ambiente, vão querer passar tempo com você, farão questão de te ajudar. Então, não perca mais um minuto tentando convencer alguém a gostar de você, a te ligar, a te visitar. Se for preciso convencê-las, então elas não são para você, são uma distração. Mas Miguel Fernandes, tem gente no trabalho falando mal de mim, tentando me prejudicar. Não é seu papel corrigir essas pessoas. Deixe Deus lutar suas batalhas. Deixe Deus ser seu defensor.
Você não precisa se envolver em todos os conflitos. Não lute batalhas que não dizem respeito ao seu destino. A maioria das coisas que vêm contra nós são apenas distrações. É preciso manter o rosto firme. Isso exige foco, exige disciplina para dizer: eu não vou responder, não vou desperdiçar meu tempo valioso. Tenho um destino a cumprir. Minha hora chegou. Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz: evitar uma briga é sinal de honra. É fácil entrar em conflito, ficar irritado, ofendido. Querer revidar isso não exige disciplina alguma. O difícil é evitar a briga, não morder a isca, não se deixar arrastar para o conflito. Isso exige que seu rosto esteja firme, decidido. Da próxima vez que algo vier contra você, pergunte a si mesmo: essa é uma batalha que vale a pena ou é só uma distração? Aquela pessoa que te fechou no trânsito, vale a pena se irritar, sendo que você nunca mais vai vê-la? Aquele colega de trabalho que te exclui, não reconhece seu esforço, você acha mesmo que ele tem o poder de impedir seu destino, de anular o que Deus já decretou para a sua vida? São distrações. E a única forma dessas coisas te atrasarem é se você cair na armadilha do conflito. A melhor coisa que você pode fazer: ignore, não dê nem atenção. Quando Davi ouviu Golias zombando dos israelitas, ele perguntou: qual é a recompensa para quem derrotar esse gigante? Ele não saiu correndo para enfrentar, só porque estava ouvindo insultos. Claro que Davi não gostou, mas ele compreendia esse princípio. Não se envolvia em batalhas que não tinham a ver com seu destino. Disseram a ele: quem matar o gigante se casará com a filha do rei e sua família ficará isenta de impostos. Com uma única vitória, a linhagem inteira de Davi mudaria, passariam de uma família simples de pastores a uma família ligada à realeza. Davi pensou: essa é uma batalha que vale a pena, essa merece meu tempo e minha energia. Não estou dizendo para ser passivo e nunca lutar. Estou dizendo para você avaliar quais são os despojos. Vai apenas alimentar seu ego? Eu retribuí, fiz ele passar vergonha. Ou isso vai impulsionar você em direção ao seu destino? Estamos lutando batalhas demais que não têm importância. Estão falando de mim? Vou lá resolver. E depois que você resolver com essa pessoa, outra começará a falar. Aqui está algo que aprendi. Ninguém fala mal de quem não está fazendo nada. Ninguém tenta desmerecer alguém que não tem influência. O motivo de estarem falando de você é porque você faz a diferença. É um agente de mudança. Eles veem os dons, a influência, o favor sobre sua vida. E quanto mais forte a luz, maior o calor. Quanto mais alto Deus te levar, mais pessoas vão te notar. E às vezes, em vez de celebrarem sua conquista, vão sentir inveja, tentar te puxar para baixo, te arrastar para o conflito. Não caia na armadilha, isso é distração. Mantenha o rosto firme. Fique focado no seu propósito. Antes de enfrentar Golias, o pai de Davi lhe pediu que levasse comida para seus irmãos, que estavam em outra cidade no campo de batalha.
Davi chegou e entregou o lanche ao irmão mais velho. Esse irmão, tomado de inveja, disse diante de todos: "O que você está fazendo aqui, Davi? O que fez com aquelas poucas ovelhas que deveria estar cuidando?" Em vez de agradecer a Davi por ter viajado vários dias, ele o insultou, tentou diminuí-lo. Agora vale lembrar, Davi já havia matado um leão e um urso com as próprias mãos. Era jovem, mas longe de ser fraco. Sem dúvida ele poderia ter dado conta do irmão, mas Davi pensou: qual é a recompensa? Que vantagem eu levo se envergonhar meu irmão diante dos outros, como ele fez comigo? Ele percebeu que isso só serviria para alimentar seu ego. Não havia recompensa. A Escritura diz que Davi se virou e se afastou. Ele ignorou a provocação. Um dos motivos pelos quais falamos sobre Davi até hoje é que ele sabia quais batalhas valia a pena lutar. Ele não se envolvia em todo o conflito. E Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 18: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso não significa que você sempre terá paz com todos. Há pessoas que simplesmente não querem paz com você. O irmão de Davi não queria paz, era invejoso, de mente pequena, queria criar confusão. Davi precisou aceitar que seu irmão não teria paz com ele. Mas, Miguel Fernandes, será que não devemos dar o exemplo, sermos a parte madura da situação? Sim, claro. Mas se você faz tudo isso e mesmo assim a pessoa não quer paz, então você precisa seguir em frente. Você tem um destino a cumprir. Há uma missão esperando por você. Não dá para se prender a quem não quer ter paz. Eu sou totalmente a favor de ser gentil, mas chega uma hora em que você precisa bater o pé e dizer: você pode até ter um problema comigo, com todo o respeito, mas eu não tenho tempo para ter um problema com você. Não tenho tempo para joguinhos, nem para tentar provar que estou bem. A vida é curta demais para tentar ter paz com quem não quer paz com você. E com alguns parentes, por mais que você os ame, o melhor é amar à distância. Não se frustre tentando forçar situações que eles não querem. E isso não é falta de respeito, é responsabilidade com os dons que Deus colocou em suas mãos. Minha natureza é ser pacificador. Quero que todo mundo esteja bem, feliz, faço o possível. Dou um jeito, ando a segunda, a terceira, a quarta milha para manter a paz. Mas algumas pessoas têm questões internas. Elas não se dão bem nem com elas mesmas, como vão se dar bem com você? Não gostam de quem são, como vão gostar de quem você é? E não importa o que você faça, nunca será suficiente. Vão achar defeitos, criticar, tentar te fazer sentir culpado. Se você continuar tentando agradá-las, se dobrando, gastando todo o seu tempo e energia, tudo o que vai conseguir é permitir que elas te controlem. Seja gentil, mas não se distraia tentando ter paz com quem não quer paz. Todos nós temos pessoas em nossas vidas como o irmão de Davi. Gente que não gosta de te ver feliz, crescendo, indo além. E não tem nada a ver com você. Tem a ver com o favor que está sobre a sua vida, com a bênção que Deus derramou sobre você.
Não leve para o lado pessoal, mantenha o rosto firme. Você não vai cumprir seu destino tentando agradar a todos. E muitas vezes, quem mais exige de você é quem menos oferece algo em troca. Há pessoas que são de alta manutenção, esperam que você esteja sempre disponível, sempre animando, sempre atendendo às exigências. Mas quando você precisa delas, somem, estão ocupadas demais. Se a amizade é de mão única, se só há cobrança e nada de entrega, está na hora de mudar. Já ouvi dizer: pare de atravessar oceanos para ajudar quem não pula nenhuma poça por você. E se essa pessoa se ofende porque você não atende todas as expectativas, então ela não era um amigo de verdade, só queria você por aquilo que podia oferecer. Isso são distrações. É preciso, aos poucos, se afastar de pessoas assim. Você não foi criado para ser controlado, para viver sem tempo de buscar o que Deus colocou no seu coração. Mas Miguel Fernandes, e se elas ficarem chateadas, e se eu magoar alguém, eu prefiro desapontar algumas pessoas do que desapontar a Deus. Porque no fim da vida, você não vai prestar contas às pessoas sobre como usou seu tempo, seus talentos, seus recursos. Você vai prestar contas a Deus. Romanos 13 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A única dívida que temos para com os outros é amar. Mas se você acha que precisa agradar todo mundo, preciso animar aquele lá, preciso ligar para fulano todo dia, senão ele se chateia. Preciso puxar o saco daquele colega, senão ele se afasta. Você está carregando uma dívida que não te pertence. Não viva tentando agradar todo mundo, porque se você tentar deixar todos felizes, o único que não vai estar feliz é você. Liberte-se dessa dívida. Seja gentil, vá à milha extra, mas não viva como um agradador de pessoas. Isso foi difícil para mim, porque eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu me esforço, faço tudo o que posso, mas, como já dissemos, para algumas pessoas não importa o que você faça, nunca será o suficiente. É libertador quando você entende que não é responsável pela felicidade dos outros, você é responsável pela sua própria felicidade. Agora, não estou dizendo para viver de forma egoísta, pensando só em si mesmo, mas sim para não assumir esse falso senso de responsabilidade, achando que o bem-estar emocional dos outros depende de você. Lembro de um casal que conheci anos atrás. Eu me desdobrava para ser bom com eles. Quando se mudaram para outra cidade, fui ajudar com a mudança. Dei dinheiro, ligava para saber se precisavam de algo e estava sempre disponível. Mas a sensação que eu tinha era de que nunca era suficiente. Eles nunca estavam satisfeitos, sempre tinham uma reclamação. Lá estava eu, sendo gentil e generoso além da conta, e ainda assim viviam apontando defeitos, tentando me fazer sentir culpado. Eu ficava preocupado que se chateassem e deixassem de ser meus amigos. Até que um dia caiu a ficha. O que estou dizendo agora a você? Eles só faziam retiradas. Nunca faziam depósitos.
Eu continuei sendo gentil, mas parei de deixar que me controlassem. E quando eu parei, parecia que eu tinha tirado o filho primogênito deles. Tentaram me fazer sentir uma culpa enorme, me envergonhar, mas minha atitude foi: eu amo vocês, mas não devo nada a vocês. Se alguém está controlando sua vida, a culpa não é da pessoa, é sua. Você precisa bater o pé e mudar. Esta é a sua hora. Você não vai alcançar seu destino arrastando pessoas, tentando manter todo mundo feliz. Conheço gente que gasta mais tempo se preocupando com o que os outros pensam a seu respeito do que perseguindo seus próprios sonhos e objetivos. E é maravilhoso se libertar de vícios, da depressão, mas uma das maiores liberdades que existe é se libertar das pessoas. Porque todo mundo tem uma opinião e hoje, com as redes sociais, é mais fácil do que nunca expressá-las. As pessoas querem te dizer o que vestir, como criar seus filhos, o que você está fazendo de errado e até que carro dirigir. São rápidas em dar conselhos sobre como viver, quando muitas vezes nem conseguem conduzir a própria vida. É bom receber conselhos. É importante ouvir orientações sábias, mas ninguém pode ouvir o que você ouve por dentro. As pessoas até podem ter boas intenções, mas não sabem o que Deus colocou dentro de você, não conhecem seus dons, seus sonhos, seu chamado. É preciso haver uma ousadia em você para se tornar quem Deus te criou para ser. Você não pode viver se preocupando com o que os outros pensam. Mas, Miguel Fernandes, e se eles se chatearem? E se não concordarem? Se alguém se ofende porque você não seguiu o conselho dele, esse não é um problema seu. Se você viver pela opinião dos outros, jamais se tornará quem foi criado para ser. Porque as pessoas vão tentar te manter dentro da caixa delas, dentro da imagem de quem elas querem que você seja. Há uma história de um avô que viajava com seu netinho para a cidade. No início, ele deixou o neto montar no jumento e foi caminhando ao lado. Alguém passou e disse: "Olha que menino egoísta, deixando o velhinho andar a pé." O avô então tirou o menino do jumento e subiu ele mesmo. Outro passou e disse: "Olha que absurdo, o velho montado e o menino andando." Então o avô colocou o menino no jumento com ele. Pouco depois alguém comentou: "Que crueldade! Os dois em cima do pobre animal." Quando chegaram à cidade, o avô e o neto estavam carregando o jumento nas costas. Todo mundo tem o direito de ter opinião e você tem o direito de não segui-la. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém que não vai entender. Você está carregando o jumento? Está se sentindo pressionado a fazer o que os outros querem, com medo de desapontar. Está na hora de largar esse jumento. O jumento não combina com você. Comece a correr sua própria corrida, a seguir aquilo que Deus colocou em seu coração. Meu pai partiu para estar com o Senhor há 21 anos. Nesta mesma semana, quando assumi o pastoreio da igreja, recebi muitos conselhos.
gente dizendo como eu deveria conduzir, como pregar, para onde levar o ministério. Um ministro muito conhecido, por quem tenho grande respeito, me ligou e disse o que eu deveria fazer. É um homem bom, eu o admiro, mas nada do que ele falou fazia sentido dentro de mim. Eu me sentia pressionado a ser o que ele queria que eu fosse, o que os outros queriam que eu fosse. Todos esses bons conselhos vindos de boas pessoas, mas no fundo eu sabia a direção que deveria seguir. Eu não sabia se ia dar certo, mas não podia me deixar ser moldado no molde de outra pessoa. E eu disse àquele ministro: isso não é o que eu sinto aqui dentro. Ele não concordou, achava que eu estava cometendo um erro. Mas eu sabia, quando chegar o fim, ele não estará no trono. Eu não terei que prestar contas a ele. Eu segui o que Deus colocou no meu coração e Deus me levou mais longe do que eu jamais imaginei. Não deixe que as pessoas tentem te moldar a imagem delas. Deus está fazendo algo novo. Ele vai te levar mais longe do que seus pais, mais longe do que aqueles que vieram antes de você. Ouça os conselhos, mas tenha força para seguir aquela voz suave e firme dentro de você. Ninguém ouve a direção de Deus para a sua vida como você ouve. Deus não vai dar a outra pessoa mais discernimento sobre o seu destino do que dá a você. Sim, algumas pessoas podem enxergar certas coisas, mas Deus fala diretamente ao seu espírito. Algumas pessoas não vão te entender, vão se chatear quando você sair da caixa. Alguém me disse: Miguel Fernandes, eu gostava do jeito antigo. Você se esqueceu de onde viemos. E eu pensei: não me esqueci, eu só não queria ficar lá. Deus é um Deus de progresso. Não se prenda ao passado, não se prenda à tradição. O que será que vão pensar? E se não me aceitarem? E se não aprovarem? Você não precisa da aprovação deles. O Deus Altíssimo já te aprovou. O Criador do universo já te aceitou. Agora é hora de você firmar o rosto. Esta é a sua hora. A grandeza dentro de você. Deus está te chamando para fora do comum, para além do que você está acostumado. Ele tem coisas reservadas no seu futuro que vão romper barreiras. Você irá onde ninguém da sua família jamais chegou. Vai ser incomum, fora do convencional. Sim, vai haver gente que vai criticar, tentar te desmerecer, dizer que você está se desviando. Tudo bem, ninguém jamais fez algo grandioso, sem oposição, sem críticos, sem gente dizendo que estavam errados. Mantenha o rosto firme. Meu pai sempre dizia que nunca mudaria a igreja do local original. Quando me tornei pastor, eu também não cogitava mudar. Era novo, inexperiente e não queria causar turbulência. Precisávamos de um lugar maior para nos reunir. Procuramos terrenos naquela mesma região, mas nada deu certo. Então surgiu a oportunidade do Compaq Center. Esse lugar ficou disponível cerca de 20 minutos do local original. Eu sabia que era para ser nosso. Sentia isso com força no meu espírito. Mas fiquei inseguro com o que os outros iriam pensar. Eles tinham ouvido meu pai dizer por muitos anos que ele nunca mudaria a localização. E os pensamentos sussurravam: Miguel Fernandes, isso não está certo. Eles não vão entender.
É melhor você continuar dentro da caixa.